Há certas passagens da Bíblia que não agradam muito aos evangélicos. Para dizer a verdade, quando o evangélico é muito acomodado, muito tradicional, muito esperto, gosta da bênção e não quer se esforçar por ela, ele faz uma caixinha de promessas onde ele só lê aqueles poucos versículos que só trazem promessas e bênçãos. Para dizer a verdade, a maioria dos crentes tem a caixinha de promessas de cada um, que é constituída de todos os versículos que eles guardam da Bíblia, anotam e riscam lá na Bíblia. A Bíblia deles é resumida, aquela meia dúzia, pode ser 20, 30, 50 versículos especiais que falam coisas boas, agradáveis, trazem promessas de Deus. Eles gostam de versículos que trazem bênção e, claro, deixam de lado os outros todos. Eu me lembro daquela denominação que apareceu, que rasgava o resto da Bíblia e ficava só com algumas palavras do apóstolo Paulo. Sempre houve isso, essa preferência por textos de que se gosta mais. No entanto, há um assunto que parece que é unanimidade entre a maioria dos evangélicos, ou seja, unanimidade em rejeitar, é a genealogia. Praticamente ninguém gosta de ler na Bíblia sobre a genealogia. O início do livro de Esdras, por exemplo, traz no capítulo 2 a lista daquela gente que voltou do cativeiro e foi morar de novo em Jerusalém e na Judéia. A lista é muito grande e traz nomes e nomes e nomes de famílias e grupos de levitas de cada tribo. E muitas pessoas ficam a se perguntar por que esse assunto na Bíblia. Uma vez eu estava conversando com meu chefe, que tinha sido meu aluno e era meu chefe no trabalho. Eu perguntei: você já leu a Bíblia? Porque você gosta de ler todo livro diferente que aparece sobre novidades religiosas, mas a Bíblia você já leu? Ele respondeu: eu vou confessar para você, eu comecei a ler o Novo Testamento, achei aquilo tudo muito chato e larguei para lá e nunca mais li. Eu falei: pois é, você começou pelo Novo Testamento e o Mateus começa com a genealogia de Jesus. Realmente pareceu a ele muito chato, mas não é só a ele, a maioria dos crentes. Aquilo tem um significado, sim, mas eu disse: se você tivesse um pouquinho de paciência e entrasse logo a seguir, você veria o nascimento de Jesus, entraria em coisas muito lindas reveladas por Deus. E você desprezando a Bíblia, você está desprezando aquilo que presume ser o mais importante e, no entanto, você vai ser julgado pelo que está ali na Bíblia. Querendo ou não, gostando ou não, você vai ser julgado por Deus no juízo final, de acordo com a Bíblia. Então é bom você conhecer, porque não vai ter o direito de alegar que desconheceu. Bom, quando o evangélico despreza assuntos, tomara que ele se concentre em outros que tragam edificação. Mas no caso de genealogia, muita gente não entende. Para mim, aquilo traz uma revelação da graça de Deus, porque ninguém pediu para nascer numa determinada família. Essa lista, então, traz aquelas pessoas que pertenciam àquelas famílias. Ou seja, não é uma lista de pessoas, que eram aproximadamente 50 mil os que voltaram do cativeiro. Foram 5 mil e no final do cativeiro voltaram 50 mil e não eram todos. Sinal de que eles tiveram paz, tranquilidade e se multiplicaram lá no cativeiro, como era o que Deus queria. Eles vieram com uma qualidade de vida espiritual muito diferente daquela que os que foram para o cativeiro tinham.
Ou seja, eles passaram pela moenda, o sofrimento do cativeiro, o aperto, depois pelo avivamento que começou com o profeta Ezequiel, e voltaram tendo o melhor conhecimento de Deus. Eles mereceram? Não, foi graça. E aqui está a genealogia para mostrar que se eles nasceram numa família que tinha a graça de Deus, não era pelo merecimento deles, mas porque Deus fez com que eles nascessem naquela família. Quando a gente vai mais para o Novo Testamento, eu acho muito interessante, quando Jesus estava começando seu ministério, foram falar de Jesus para o João Batista. Isso é muito comum. Pessoas vêm falar conosco a respeito de outros líderes. E é uma situação delicada, porque a gente tem sim coisas contra outros líderes pelo erro que, ao nosso ver, eles cometem. E a gente até gostaria de falar, mas com que objetivo? Falar para aumentar a insatisfação contra eles? Não, não adianta falar. Se a gente puder falar com eles, mas isso ninguém faz. Nenhum grande líder chama o outro para orar por ele, para confessar alguma coisa. Os grandes líderes se sentem autossuficientes ou têm medo das consequências e escondem os erros. Mas, enfim, isto sempre acontece, é uma tentação que as pessoas têm de fazer fofoca. Foram falar com João Batista sobre Jesus e foram falar com Jesus sobre João Batista. Mas o João Batista deixou isso bem claro, que ele cresça e que eu diminua. O meu momento já houve, a missão que eu recebi do Pai cumpria, e agora ele se revelou, convém que ele cresça e que eu diminua. E aqui em João, no capítulo 3, versículo 27, o João Batista resumiu da seguinte maneira: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Jesus disse mais ou menos a mesma coisa para o Pilatos. Ô Pilatos, você só tem poder aí porque Deus te deu. E você só está com a minha vida nas suas mãos, o direito de tirar a minha vida ou não, porque Deus te deu. Então o poder é de quem está em cima de você. O João Batista disse isso: eu recebi uma missão do Pai. O próprio Pai chamou o filho dele para outra missão. Eu já cumpri a minha, que é revelar o filho. Agora, o filho está aí na sua missão e convém que ele cresça. Ele não teria nada se não tivesse recebido de Deus. Pense nisto, meu irmão, minha irmã, porque você está sempre com a tentação de julgar outras pessoas, principalmente líderes. Não fale mal dos líderes, faça como Davi. Por pior que fosse o Saul, Davi nunca quis levantar a mão contra o Saul. Ninguém vai ter nada se Deus não der. Mas aquele irmão está enganando muita gente, é um líder que está ensinando coisas erradas e ele está enganando muita gente. Mas, meu irmão, Deus está vendo melhor do que você. Ore por ele. Se você puder ir lá para ajudá-lo e alertá-lo em relação a algum assunto, faça. Se não estiver em você fazer alguma coisa, não fale mal também. Não faça mal, porque você pode ser achado lutando contra irmãos, e isso é muito mal. A gente não deve ir à justiça contra irmãos, não deve ir à justiça contra líderes para falar mal desses líderes. Mas ele roubou a minha igreja, ele me passou a perna, ele pegou dinheiro e não pagou. Meu irmão, Deus é quem julga. Deus sabe melhor do que nós a melhor maneira de tratar este assunto. Ele não vai ter nada se não receber de Deus. Portanto, se ele está desenvolvendo o ministério, deixe. Deus é maior
e sabe. Agora, Deus sabe todas as coisas. Agora, com relação a você, pense bem no seguinte: cumpra o seu ministério. Não vá alegar coisa alguma na tentativa de se justificar pelo fato de você não produzir fruto. Se você não produz fruto, não é porque o pastor está impedindo, porque a igreja não ajuda, porque a denominação não ensina, porque as circunstâncias são difíceis, porque a esposa não está com você. Não bote a culpa em outros, nem nas circunstâncias. Faça o que tem ao seu alcance para fazer. Evangelize as pessoas, visite, cuide de pessoas, discipule pessoas. Ah, mas eu estou coitadinha, sofrendo tanto problema e tudo é contra mim, ninguém me ajuda. Minha irmã, Deus é com você, ainda na sua limitação. Faça o que estiver ao seu alcance. Uma irmã muito querida, já está quase com 90 anos, é uma irmã que aproveita muito o dia, não pode sair de casa, as enfermidades são muitas, mas ela atende pessoas, ela ora pelo telefone, ela escreve, faz estudos bíblicos com as pessoas que vão a ela está sempre aproveitando o tempo, apesar das muitas limitações a que está sujeita. Não há limitação que vai impedir você de fazer a obra de Deus. Não dê desculpas, faça o que você tem que fazer e nunca ponha a culpa nos outros, porque se você obedecer ao Senhor, muito bem. Se você estiver rebelde, foi também que o João Batista completou nessa palavra: aquele que é rebelde contra o Senhor não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você criticando os outros, falando dos outros e não obedecendo o Senhor, a ira de Deus vai estar sobre você. Portanto, seja a sua situação que for, mais difícil que for, sempre você vai poder fazer alguma coisa para visitar pessoas, evangelizar pessoas, telefonar para pessoas, amar pessoas, levar a palavra de Deus para pessoas, amar seus irmãos e ajudar os que estão na obra. Sempre você vai poder fazer alguma coisa, então faça, porque é ordem do Senhor. Caso contrário, você estará também no rol dos rebeldes e debaixo da ira de Deus também. Tome cuidado para você não estar nesse time.